a gente falava sobre Carpini. Meu, a gente tem que falar do Zubeldia. Luiz Zubeldia. Que pro próximo ano, ou melhor, já é esse ano, né? Nesse ano vai ter desafios aí pela frente. Luiz Zubeldia, querendo ou não, vai ser o comandante. Balança, mas não cai? Balançou, mas não caiu. Assim, não balançou tanto assim, mas ele passou por um processo de fritura injusto, pelo menos a minha visão, por parte da diretoria do São Paulo. Eu acho que ele arrumou bem o time do São Paulo num momento difícil. Não avançou numa Libertadores porque parou num campeão sem perder nenhum dos jogos. Foram 2 empates, lembrando. Verdade. São Paulo poderia ter passado nos pênaltis. Penaltis. E aí o São Paulo passaria pelo Peñarol. Essa é a verdade. E aí, Estaria na final. numa final contra o Atlético Mineiro, enfim... a gente não sabe o que poderia acontecer. São Paulo foi eliminado pelo próprio Galo na Copa do Brasil. A diretoria de São Paulo, de alguma forma, ali, sem ser publicamente, no off, tentou de alguma forma queimar o filme do Zubeldia, como quem diz. E até hoje ninguém Fizemos sabe a coisa certa. quem foi o... Quem atrapalhou foi o Zubeldia. pivô. Não, o pivô dessa confusão, o melindrado, o ciumento... Todos, né? Todos, você acha? Lógico. Uma panelinha ali, Bom, tipo, o presidente 5 do pessoas São falaram, Paulo... "Gente, ninguém me dá atenção." O presidente do São Paulo, Júlio Casares, ele tem algumas qualidades, ele é um comunicador, ele é um homem do marketing, mas ele, justamente por isso, ele é claramente uma pessoa vaidosa. O Júlio Casares, ele é vaidoso, a forma como ele se porta, e a vaidade, ela pode ser algo muito negativo em algumas situações, às vezes não, né? Quer dizer, um cara que se impõe, que tem uma certa experiência. Agora, entender de futebol, entender mesmo, eu acho que o Casares não entende. Eu acho que ele entende de marketing, ele entende de gestão, mas acho que de vestiário, até pelo número de treinadores que ele trabalhou e mandou embora. E eu também, apesar do Belmonte se vangloriar, dizendo, eu sou bom pra caramba, eu sei que eu sou bom, eu não acho. Teve a história da base também, hein, no fim do ano. Sim, então, pra verdade. mostrar um pouco de como o Casares, ele circula bem no futebol, mas talvez assim, o campo não seja... O campo, a especificação dele não deve ser vestiário, não. Até por isso tem o Muricy pra isso, gente. Mas o Muricy, ele não é vestiário mais, Não, né? não é vestiário, O Muricy mas... sequer vai nos jogos. Então, mas pra mim o Muricy é o cara de chegar e... tá balançando o Zubeldia. É ele que tem que ir, ele é o diretor de futebol. Sim, Ele tem que chamar aqui e falar, deixa eu ver como é que tá. Eu vejo dessa forma. Não vai aos jogos, beleza. Não entra no vestiário, ok. Talvez possa até se discutir se ele deveria ir ou não. Só um paralelo aqui. Quem que é o diretor de futebol do Corinthians? É o Soldado, né? O Fabinho é o Ele vai aos executivo. jogos, Ele é remunerado. O Corinthians não tem mais diretor de futebol estatutário desde a saída do Rubão. Tá, ok. Quem é o do Palmeiras? Anderson Barros. Ele vai aos jogos? Mas o Anderson Barros também é remunerado. Exato. Também é remunerado, sim. Ele vai, mas ele também resolve BOs, né? Ele do aparece Santos. muito. Você sabe. O Galo é o executivo de futebol. Isso. Tem o Galo, tem também agora a figura Eles do Paulo vão aos Brax jogos? como CEO e tem o Guilherme Souza. Eu não também, quero que é tirar contratado. você, Muricy, de casa, não. Eles Não tem vão nada aos a ver com isso. Mas pra mim, ele é uma figura. Não sei se foi um acordo. Obviamente foi um acordo. Não sei se é porque é uma rotina desgastante, querendo ou não, você ir aos jogos. Não deveria ir em todos, mas eu acho que o Muricy... Bom detalhe esse que eu não sabia, viu, o PDV? Eu acho que ele devia em alguns jogos. O diretor de futebol, ele tem que... vai. Então, ele tem que estar no vestiário. Você vai pra uma semifinal aí de... Mas o vestiário é do treinador, o vestiário não é do coordenador de futebol. Você tem razão, ponto. Se ele quer voltar pro vestiário, então ele que volte a ser treinador. Mas sabe o que eu quero dizer com isso? Vamos supor, você tem uma hierarquia aí, né? O vestiário realmente é do técnico de futebol. Tem clube que não gosta que o presidente esteja. O Zubeldia é contra, ele tem uma ética que ele é contra dirigente de vestiário de futebol no vestiário. Essa foi a primeira pergunta que eu fiz pro Zubeldia quando ele chegou no Brasil, porque eu falei, os dirigentes de São Paulo, eles são aparecidos. Eles gostam de aparecer. A sua relação com eles é de vestiário no sentido de que você não quer que eles entrem fisicamente em um vestiário, ou com relação a dar pitacos na sua escalação? Entendeu? E aí ele falou, eu não gosto. Ele falou, eu acho que eu respeito todas as funções, mas eu acho que o treinador é treinador, o dirigente é o dirigente. Eu acho que foi isso que pegou um pouco na relação mas vamos dirigentes e Zubeldia e também com o Muricy. Posso fazer um paralelo aqui? Pode. Mas eu sou um narrador de futebol.
Sim, O Capriotti é meu chefe. sim. A transmissão, em tese, quem que inventou? É do Ulisses narrador. Costa. Sim, a transmissão é do Ulisses Costa. Isso é maldoso. A transmissão é do Ulisses Costa. Hora é minha, hora é do Canhão. Então é assim. Só que o Capriotti não pode entrar no estúdio, ele tem que estar no estúdio pra... Eu vejo assim, ele tem que entrar no estúdio pra ver, pô, seguinte, ó. Ele é o coordenador de esporte. Esse cara aqui tem que, né, não tá legal, tal. O coordenador de futebol, na minha visão, diferente de dirigente, então vai entrar um Fabinho Soldado é do futebol, Barros é do futebol, que isso tem relação com o técnico, eu acho que tem relação com o técnico, ainda mais o Muricy, ele tem que ser um termômetro de ambiente. Você não utilizar a experiência e o know-how, ó que chique, já que é de honra, do Muricy Ramalho, Mas pra não é poder questão fazer... de utilizar, é a disposição do Muricy. A gente Então, sabe que ele mas passou aí, por problemas de beleza, saúde uns anos pô, o atrás. cara tem que ir um jogo ou outro. Se ele não pode Tudo estar bem. num jogo por problema de saúde, ele não pode fazer, ele não pode exercer um cargo. Técnico, não dá mais pro Muricy. Ele mesmo falou, o coração não aguenta. Agora, ele tem uma outra função. Eu gostaria de ter, se eu sou o Júlio Casares, ou se eu tô numa mesa pra discutir se o meu dia fica ou não, Muricy, o que você acha? Então, mas eu Qual é o achei seu feeling, Muricy? Olha, eu vi o cara... Então, é só, antes de passar pros colegas, só esse último ponto. Não que o Muricy seja contra o Zubeldia. Ele não é contra o Zubeldia, mas o Muricy brigou mais pelo Carpini, quando o Carpini começou aquela fase ruim de vamos dar mais tempo pro menino, do que ele teria brigado numa situação do Zubeldia que passou longe de ficar insustentável como ficou a do Carpini. Porém, o Muricy em nenhum momento veio a público defender o Zubeldia como ele fez com relação ao Carpini num primeiro momento. bobear, Depois também é assim. todo mundo soltou a mão do Se eu Carpini. não posso entrar, mas aí também é assim, se eu não posso entrar no vestiário por determinação do Zubeldia, o Muricy também lava as mãos. Cara, então eu não consigo defender você, eu não sei o que tá acontecendo. Isso eu acho E o Muricy atrapalhou o Carpini, minha visão. Também. Mas isso eu acho um equívoco. Tem gente que fala, mas o Muricy no vestiário é uma sombra pro treinador, porque foi um grande, né, enfim, eu sinto que no São Paulo especificamente, sem ficar comparando com Palmeiras, Corinthians, Santos, o fato do coordenador de futebol estar no vestiário ou não vai fazer um time mais campeão ou menos, na minha visão. No São Paulo, tendo o Muricy, e de novo, Muricy, pelo amor de Deus, cara, maior vitorioso, não é pra ir todo jogo, mas um jogo a cada 15 dias tem que ir. Eu gostaria de utilizar a experiência e o conhecimento do Muricy para ler vestiário, para ler treinamento, para poder balizar minhas decisões se eu sou o cara que toma decisão. A desconexão do Muricy com a realidade do São Paulo ficou muito clara esse ano quando ele apareceu mais de uma vez para defender Rames Rodrigues. Eu acho que a partir daí ficou bem claro que o Muricy não tá totalmente inserido na realidade do clube. Ele viu nos treinamentos o Rames jogando bola, ele não ganha, falou, né? Mas cara, não tava atento pro que era o jogo do futebol do São Paulo, que a preocupação real do São Paulo não era essa. E a última entrevista do Zubeldia no ano, o PDV falou da primeira, que é muito importante para esclarecer já essa separação entre o técnico e o dirigente, mas na última ele volta a atacar a diretoria do São Paulo. Ele diz, eu tenho um bom time, nada mais, não consigo melhorar o São Paulo mais do que isso. E ele coloca como se tivesse encontrado um limite no que ele consegue trabalhar o time do São Paulo, e isso é crucial. Você vê que o São Paulo chegou no limite, se o técnico tá falando isso, você vai cobrar mais o técnico para que ele arranque mais, né, tire leite de pedra, ou vai cobrar o dirigente para que ele traga mais reforços. O Zubeldia atacou justamente esse ponto na última coletiva, e ele tem essa, não uma ruptura, mas ele não mede as palavras, e quando ele acha que a diretoria errou, ele fala. Eu acho que é um cara de postura, e talvez isso pode vir a incomodar, mas eu acho que o São Paulo acertou em manter o Zubeldia, porque o trabalho dele, apesar de alguns momentos ruins, foi no geral muito, mas muito melhor que o do Carpini. Acertou em manter o Zubeldia, ô Gabi? Acertou. É só trazendo um pouco desse ponto que o PDV trouxe sobre essa questão do Muricy ter defendido mais o Carpini do que o Zubeldia. Acho que tem alguns pontos que talvez a gente poderia levantar aqui, né? O primeiro é que o Carpini era um treinador jovem que realmente era uma aposta. Então talvez o Muricy quisesse de fato apostar no Carpini como um grande treinador pro futuro, um grande nome, assim, ser basicamente um pupilo do Muricy Ramalho, sabe? O primeiro grande clube. O Carpini falou sobre o primeiro isso, né? grande clube do Carpini De foi o ser São o Paulo. Muricy do com o Tele, né? meio que nesse caminho. Já o Zubeldia não, né? O Zubeldia, por mais que no começo colocavam muito ele como um treinador meio inexperiente, mas ele já tava há 10 anos como treinador
treinador de futebol, né? Me corrijam aqui se eu estiver errado. Então, 10 anos, o Muricy Ramalho já tinha brigado uma vez pelo Zubeldia, tentou fazer várias entrevistas, e aí ele falou, né? Eu tentei várias vezes e o Zubeldia desmarcava, falava que não dava. Aí numa segunda tentativa, o Zubeldia vem pro São Paulo, aí tem essa questão de que ele é um cara que já tinha deixado muito claro esse aspecto de dirigente é do vestiário pra fora, ali quem vai comandar o time realmente é ele, quem vai conversar com os caras é ele, e talvez isso tenha feito o Muricy talvez entender que, olha, já que do vestiário pra dentro é você, então quando der alguma coisa errada em campo, você que vai lá dar a cara pra tentar se defender. E acho que também outro aspecto que eu acho bastante importante sobre o Zubeldia é a questão da personalidade, né? Porque no momento em que ele vai pra uma coletiva de imprensa, um repórter questiona ele e ele começa a perguntar, você não viu no Twitter? Todo mundo viu no Twitter, Ou e seja, só a você personalidade não. twitteira. Ele tem ele é do Que é um grande SPF-CTT. problema, né? Ele com certeza deve fazer Essa é parte boa. da bolha do Twitter. Isso é boa. Ele é um cara que tem muita personalidade, ele vai pra cima, ele briga mesmo, que ao mesmo tempo, por mais que incomode os dirigentes, foi uma coisa que fez a torcida ficar do lado dele. Verdade. A torcida do São Paulo o tempo inteiro comprou a briga de que o Zubeldia tinha que ficar. Claro que tem aquela parcela que sempre é contra e é normal, eu acho que todo clube tem isso, mas boa parte ficou do lado do Zubeldia por ele ter justamente essa personalidade de querer bater de frente, de falar, olha, o Luciano não vai jogar, ele vai ficar no banco e eu não quero saber. Teve Fulano uma de tal não vai coletiva dele jogar. sobre isso, lembra? Que foi um É. divisor de águas. Ele Exato. pode jogar, mas não E eu acho que bateu tem de frente mesmo. um outro ponto também pra gente colocar aqui, é que ele acabou perdendo peças importantes, né? Porque o Alisson era fundamental pro time do São Paulo e quando ele se lesiona, vai por água abaixo praticamente o time do São Paulo, parece que perde o esquema, ele tem que tentar vários esquemas diferentes pra tentar encaixar ali os jogadores, aí ele acha algo com o Luiz Gustavo, mas aí depois já, tipo, não dá mais, aí o Luiz Gustavo dá umas vaciladas, a torcida também começa a cobrar ele mais. E também o Ferreirinha, né, que acho que foi uma peça bastante importante do elenco do São Paulo que ele acabou perdendo. E nessa reta final teve o Caleri jogando mais num sacrifício do que podendo dar 100% dele. Então acho que esses pontos precisam ser levados em consideração. E falando especificamente de campo, a lesão de jogadores, porque como é que ele vai extrair 100% de um time se ele não tem 100%? Ele tem no papel 100% dos nomes, mas na prática ele não tem.